Antes de começar, permita-se estar totalmente presente neste momento. Este não é apenas mais um texto, mas uma mensagem que pode transformar a forma como você enxerga as dificuldades da vida. Se você já enfrentou dias inesperadamente difíceis, momentos em que tudo parecia sair do controle, então esta mensagem é para você. E já deixo aqui um convite importante. Se este conteúdo falar ao seu coração em algum momento, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Muitas vezes uma única palavra pode sustentar alguém que está prestes a desistir. Agora, respire fundo e vamos começar. Deus lhe dará a força que você precisa. Ore isto todas as manhãs antes de começar o seu dia. Antes de entrarmos na mensagem de hoje, eu gostaria que refletíssemos sobre as palavras de Jó, no livro de Jó, capítulo 5, versículo 7. E ele diz: o homem nasce para a tribulação, tão certamente como as faíscas voam para cima. E eu não sei quanto a você, mas há momentos em que a vida lança algo contra nós para o qual não estávamos preparados. E de repente, todos os seus planos, toda a sua segurança, todo o seu senso de controle simplesmente desaparecem. Talvez tenha sido uma ligação telefônica, talvez tenha sido um diagnóstico, talvez tenha sido o momento em que você percebeu que alguém em quem confiava o traiu, ou talvez tenha sido algo mais silencioso, apenas uma percepção lenta de que as coisas não iriam acontecer como você imaginava. Então, se você está ouvindo isso agora, provavelmente você já passou por algo assim. Na verdade, a maioria de nós já passou, mas há algo que eu não apenas percebi, como também aceitei na vida. A sua fé não o isenta das dificuldades. Na verdade, se há algo que ela faz, é torná-lo ainda mais familiarizado com elas. Muitas pessoas pensam que se tornar cristão é como adquirir uma espécie de seguro contra o sofrimento, como se Deus fosse mantê-lo dentro de uma bolha protetora, onde nada de ruim jamais acontece. Mas não é isso que as Escrituras prometem. Jesus foi muito claro sobre isso. Se você o seguir, o mundo reagirá contra você. Um pregador chamado Adrian Rogers certa vez falou algo que mudou completamente a forma como eu vejo as dificuldades. Ele disse que o sofrimento verdadeiro, profundo e doloroso, não é apenas algo aleatório, não é apenas azar ou um tipo de punição cósmica. O sofrimento, na verdade, cumpre um propósito. E entender esses propósitos pode transformar completamente a maneira como você experimenta a sua dor. Rogers identificou 7 coisas que as dificuldades produzem em nossas vidas. E eu quero caminhar com você por cada uma delas, porque não são apenas conceitos teológicos, são reais, são práticos, e podem ser exatamente o que você precisa ouvir agora. Primeiro, a dificuldade pode trazer correção. Pense da seguinte forma: se você é pai ou mãe e seu filho está indo em direção ao perigo, você o corrige. Você o puxa de volta. E Deus faz o mesmo conosco. Às vezes, a dificuldade que estamos enfrentando não é uma punição, é um redirecionamento. É Deus nos impedindo de seguir pelo caminho errado. É Ele nos fazendo voltar. E quando você passa a enxergar assim, percebe que algumas dificuldades na vida são, na verdade, um ato de amor de Deus, mesmo que não pareça no momento. Segundo, a dificuldade aprofunda a nossa dependência de Cristo. Quando tudo está indo bem, quando a vida está tranquila e previsível, é fácil seguir no automático. É fácil achar que você tem tudo sob controle. Mas quando a dificuldade chega, é nesse momento que você se vê encurralado e percebe que não consegue resolver aquilo sozinho. E é aí que você realmente busca Jesus. É nesse momento que você descobre que Ele não é apenas uma ideia bonita ou um hábito de domingo pela manhã. Ele é a sua fonte de tessas ais centagas mais um toques. Ele é essa bara sentas ais interatores avoita,
Terceiro, a dificuldade confirma o nosso testemunho. Isso é algo sobre o qual pouco se fala. Quando você passa por algo extremamente difícil e ainda assim sai do outro lado continuando a crer, continuando a confiar em Deus, continuando a louvá-lo, isso é poderoso. Esse tipo de fé impacta profundamente quem está observando, porque mostra que a sua fé não existe apenas nos bons momentos. Ela é real e permanece firme sob pressão. Quarto, a dificuldade aumenta a nossa maturidade. Rogers disse algo marcante. Deus tem apenas um filho sem pecado, mas nunca teve um filho sem sofrimento. Em outras palavras, se você quer crescer, se quer se tornar mais parecido com Jesus, você terá que passar por processos. Maturidade não é algo que se adquire apenas lendo livros ou ouvindo mensagens. Ela nasce quando você atravessa dificuldades e aprende a confiar em Deus no meio delas. Quinto, a dificuldade produz uma glória extraordinária. Isso está relacionado à prova da fé. Você não consegue confiar plenamente em algo que nunca foi testado, certo? Com a fé, acontece o mesmo. Quando você passa por uma provação e sua fé permanece firme, quando você louva a Deus em meio à dor, quando escolhe crer mesmo quando nada faz sentido, é nesse momento que o Espírito de glória repousa sobre você. É nesse momento que sua fé se torna real de uma forma que nunca foi antes. Sexto, a dificuldade traz mistérios que não conseguimos explicar, porque às vezes o sofrimento não faz sentido. Às vezes, você não consegue enxergar a mão de Deus. Às vezes, você simplesmente não entende o que está acontecendo. E tudo bem, porque fé não é ter todas as respostas. Fé é confiar em Deus mesmo quando você não entende. Sétimo, a dificuldade conduz à vitória eterna. Essa é a promessa que sustenta tudo. Seja o que for que você esteja enfrentando agora, seja qual for a dor, isso é temporário. Isso não é o fim da história. A carta aos Romanos, capítulo 8, nos diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada, a vitória em Jesus Cristo. E, se você se apegar a essa promessa, se lembrar que isso não é tudo o que existe, você pode até ser grato pelas dificuldades, não porque elas sejam agradáveis, mas porque você entende o que elas estão produzindo em você. E é a partir desse entendimento que começamos hoje, não com a ideia de que a dificuldade deve ser evitada, ou que ela significa que Deus não ama você, mas com a certeza de que, quando você está em Cristo, cada dificuldade está sendo usada com um propósito. Está moldando você, está aprofundando você, está tornando você mais parecido com Jesus. Então, a pergunta não é se você enfrentará dificuldades, porque você enfrentará. A pergunta é, o que você fará com elas? Como você irá reagir? E o que Deus está tentando ensinar você no meio disso? Se essa mensagem já começou a falar com você, não pare aqui. A próxima parte aprofunda ainda mais com passagens bíblicas poderosas e uma oração que pode transformar o seu dia. E lembre-se, compartilhe este conteúdo com alguém. Você nunca sabe quem precisa ouvir isso hoje. O Salmo 34, versículo 19 diz: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Esta é uma passagem realmente marcante das Escrituras e muitas vezes é ignorada. Como cristãos, não nos foi prometida uma vida sem dificuldades. Não nos foi prometida uma vida sem problemas. Pelo contrário, Deus prometeu ser o nosso livramento. As dificuldades da vida podem surgir de muitas formas. Enquanto estivermos neste mundo, os problemas e as tribulações fazem parte da jornada. E eu diria ainda mais. Isso é ainda mais evidente se você é cristão. Porque Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 até 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse:
Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Diante disso, surge uma pergunta importante. Como lidar com o fato de ser rejeitado pelo mundo? Como lidar com a perseguição? A primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 13 até 16, nos dá direção. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Porém, nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Veja, quando você sofre por ser cristão, quando você sofre por causa da sua fé, a palavra de Deus diz que você é bem-aventurado. O Espírito da glória e de Deus repousa sobre você. Então, eu quero encorajar você. Se você enfrentar dificuldades por causa da sua fé, permaneça firme. Porque, ao participar dos sofrimentos de Cristo, você também participará da alegria quando a glória dele for revelada. Você pode ter certeza disso. Haverá recompensa pela sua fidelidade. E se você enfrentar as dificuldades comuns da vida, aquelas que todos enfrentam, ainda assim, existe uma promessa a qual você pode se apegar. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Independentemente do tipo de problema que você esteja enfrentando, se você está no Senhor, você vencerá. Agora, vamos orar. Senhor Deus, Tu és soberano. Tu tens todo o poder, toda a autoridade e todo o conhecimento. Os Teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. A Tua palavra nos diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E hoje, Pai, nós escolhemos nos apegar a essa promessa. Nós cremos na Tua palavra, porque Tu não és homem para mentir. A Tua palavra declara que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo quando a minha mente limitada tenta entender o porquê, o como e o quando, eu reconheço que o meu entendimento é pequeno. Por isso, eu coloco a minha confiança em Ti. Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Ensina-nos a andar por fé e não pelo que vemos. Ajuda-nos a perceber a Tua mão e a Tua bondade em todas as situações, mesmo nas mais difíceis. Quando enfrentarmos dificuldades, dá-nos entendimento para reconhecer que há um propósito em cada situação. Assim como está escrito na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 até 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Pai, que a prova da nossa fé produza maturidade espiritual em nós, que ela forme em nós um caráter firme, um caráter que te honra. Ajuda-nos a entender que cada dificuldade pode ter um propósito. Talvez seja despertar em nós um desejo mais profundo pela Tua presença. Talvez seja gerar fome por justiça e santidade. Ou, talvez, seja revelar dons e chamados que estavam adormecidos dentro de nós. Mas, Senhor, acima de tudo, que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Jesus, em cada situação, em cada dificuldade, torna-te cada vez mais real para nós. A Tua palavra, na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, diz: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Por isso,
Independentemente da situação, eu declaro que a minha esperança permanecerá firme. Nada irá me afastar da minha fé em Ti. Se o milagre acontecer ou não, eu continuarei crendo. Se eu não entender o que está acontecendo, ainda assim confiarei em Ti. Tu és a minha rocha. Quando tudo parecer desmoronar, ajuda-me a manter os olhos em Jesus. Espírito Santo, ajuda-me a lembrar que as dificuldades desta vida são passageiras. Elas não se comparam com a alegria eterna que está preparada. Fortalece o meu caráter. Não permita que eu seja alguém forte apenas nos dias bons, mas que eu permaneça firme em todos os momentos. Examina o meu coração. Ajuda-me a alinhar minha vida com a Tua palavra. Que eu seja uma pessoa íntegra, cheia de oração e cheia de amor. Pai, obrigado por ouvir esta oração. Eu bendigo o Teu santo nome e oro com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você, faça algo agora. Ouça novamente, declare em voz alta. Torne isso parte da sua rotina diária. E não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém. Deixe seu comentário, dizendo, eu creio. Isso fortalece não apenas a sua fé, mas também a de outras pessoas que vão ler. E se você quer começar seus dias com mais paz, mais direção e mais presença de Deus, salve este conteúdo e volte aqui amanhã.